Boa noite, tudo bem todo mundo? Como estamos hoje nessa terça-feira, dia 17 de julho, meio do mês já chegando, já passando na verdade, né? Já indo mais pro final do mês, na verdade. Vamos falar de tristeza hoje, gente? A pessoa aqui não consegue falar das coisas sem ficar com cara feia, não. Vamos falar de tristeza, vamos falar de sofrimento, vamos falar de como lidar com isso, de como fazer essas coisas serem menos difíceis de passar pela vida da gente. Mas vamos falar isso de uma abordagem positiva, de um ponto de vista positivo, usando o nosso cérebro ao nosso favor. Boa noite, muito boa noite ao pessoal que está chegando aí para a conversa de hoje. Eu preparei aqui os assuntos pra gente conversar, mas como é uma coisa que toca muita gente, né? Falar de tristeza, falar de sofrimento, então se vocês quiserem compartilhar alguma ideia, ou alguma pergunta, ou alguma dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem aí no bate-papo e a gente vai resolvendo isso ao longo aqui desse tempinho que a gente tem para conversar sobre o assunto, certo? Tem uma cachorrinha aqui que já estou reclamando da vida. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que saber para quando a gente fala de tristeza, quando a gente fala de sofrimento, por que a gente sofre? Por que a gente fica triste? Primeiro de tudo, é porque tem uma diferença na sua visão. Tá travando, Jorge? Vamos ver se já melhora aí, porque para mim aqui tá dando que a conexão tá ok. Às vezes ela parece lá que tá instável ou que parou, mas agora acho que tá certinho. Vamos ver aí, me avisem se estiver travando muito e também estiver funcionando bem, beleza? Boa noite, Aline. Então, primeiro, por que a gente sofre? Por que a gente fica triste, né? Decepcionado e daí começa a ficar mal? Porque a gente tem uma diferença, uma disparidade entre o que a gente acha que deve ser, né? Da expectativa que a gente tem que a vida, que as coisas devem ser e da realidade. Então, a nossa clareza, né, do que a gente tem, assim, do que as coisas devem ser, de como elas devem ser, tá muito diferente do que elas realmente são. Então, a gente espera uma coisa que tá fora do que é possível, tá fora do que a vida realmente é. Então, a gente precisa ter clareza e ter essa aceitação de que a vida tem fases, que mudanças acontecem o tempo inteiro na nossa vida e vai ser assim sempre, sempre foi assim, é assim agora e vai ser assim para sempre. Então a gente não vai ter sempre o mesmo emprego, a gente não vai ter sempre as mesmas pessoas perto da gente, a gente não vai morar sempre na mesma casa. Então a vida é assim, quantas vezes você já teve uma amizade super forte, daí depois você se distanciou da pessoa, as pessoas se vão, né? A gente não tem controle sobre isso e a vida é assim. Boa noite, Lê, boa noite, Marcelo. O Jorge também tá aí, muito boa noite, vamos chegando. E quando a gente tem essa clareza sobre e essa aceitação sobre a vida e sobre as coisas como elas são, a gente começa a sofrer menos, né? Porque você já tá mais esperando tudo. Então pensa assim num exemplo de que quando você ganha um vaso de flor ou você ganha um buquê de flor, você sabe que aquilo vai morrer um dia e você não sofre por aquilo porque você já sabe o que vai acontecer, sabe? Então, primeiro a gente precisa entender que a vida tem mudanças e que estabilidade é uma coisa difícil de se medir, né? Estabilidade significa coisas diferentes para as pessoas, mas a gente querer que as coisas sejam sempre do jeito que elas sempre foram, ou como elas eram há um tempo atrás, ou como a gente acha que deveriam ser, mas essa expectativa assim tá muito fora do que é possível. Eu quero que tal pessoa seja assim, faça assim e fale desse jeito e reaja desse jeito. Poxa, né? Primeiro que você não tem controle sobre as outras pessoas. Então, se a tua tristeza vem em relação a outras pessoas, poxa, vamos entrar num consenso aqui de que a única pessoa que a gente consegue controlar neste mundo somos nós mesmos, né? E essa conversa já é pra gente aprender a controlar e entender a si mesmo. Imagine controlar uma outra pessoa. Então, quando você tá sofrendo, como por exemplo, você levou um pé na bunda, né? A pessoa te largou, te abandonou e você fica lá sofrendo. Poxa, que controle que você pode ter do que essa outra pessoa vai fazer? Nenhum.
Você pode influenciar, você pode motivar, você pode dar assim, você ter participação nisso, mas controle você não tem. E você ficar sofrendo e triste por coisas que você não tem controle não faz o menor sentido. Então você ficar triste e sofrendo por conta do tempo, do clima, ficar triste e sofrendo porque a empresa fechou e você foi mandado embora. Né? Então você não tem controle se a tua empresa vai abrir, se ela vai fechar. Se a empresa é tua, você consegue controlar mais coisas, você tem mais influência, mas se você trabalha para alguém, você está sujeito a ser mandado embora a qualquer momento, né? Então assim, eu estava conversando com uma pessoa hoje, essa pessoa já tem bastante dificuldade de pensar que os pais um dia vão morrer. Gente, todo mundo vai morrer, todos nós vamos morrer um dia ou outro. E a gente precisa pensar nisso como uma coisa da vida e aceitar. Aceitar é você não resistir. E quando você resiste a um fato, você está só criando mais uma camada de dor em cima de uma coisa que já é difícil, sabe? Então, por exemplo, um dos posts que eu coloquei hoje foi assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, quando a gente leva um pé na bunda, quando a gente descobre que tem uma doença muito séria, quando a gente é mandado embora, quando alguém se vai, a gente vai sentir dor, vai doer. E isso não tem como a gente mudar, né? A emoção que a gente vai sentir, que vai vir pra gente, a gente não tem controle nenhum. Ontem eu fui numa palestra sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Então é você entender e estudar o seu cérebro e como ele funciona, né, e como a gente consegue agir em cima dele. A parte do nosso cérebro, primeiro, sobrevivente é o que todos têm, né? A parte das emoções, que é o sistema límbico, todos nós e os animais também têm. Os animais têm emoções e nós também. E essas emoções nós não controlamos. Se a gente vai ficar com frio, com frio na barriga, eu quis dizer, né? Com medo, essas coisas a gente não controla. Só que nós, seres humanos, nós temos uma outra parte do cérebro que se chama neocórtex. A nossa parte mais evoluída, a parte mais moderna do cérebro que a gente tem, que os animais não têm, é a parte que a gente pode ressignificar as emoções que acontecem com a gente. Então, os fatos vão acontecer, a vida vai mudar, coisas ruins vão acontecer com a gente, independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa aceitação, do nosso esforço ou não. Né? Claro que quando você se prepara, você analisa mais, você consegue controlar um pouquinho mais, mas as coisas vão acontecer, né? Fazer o quê? Quando você ressignifica essas coisas que acontecem contigo, essas emoções que você tem, aí você está controlando, aí você está dominando a sua mente, não a sua mente está dominando você. Quando você está depressivo, quando você está ansioso, quando você está sofrendo por isso, quer dizer que a sua mente está se controlando demais e não você controlando a sua mente. Você está vivendo vítima das suas emoções e você não está filtrando e transformando as suas emoções para coisas positivas. Então, tem mais um exercício que a gente pode fazer de inteligência positiva, e eu já mencionei esse livro na última live que a gente fez, né, de você pegar uma coisa ruim que aconteceu contigo. Pega lá um evento ruim que aconteceu com você, qualquer coisa. Cada um vai ter a sua realidade e eu não estou questionando e jamais questionaria se a pessoa sentiu dor ou não pelo que aconteceu. Foi foda, foi uma merda, aconteceu essa bosta, beleza, né? Então, pega esse negócio que aconteceu com você e pensa 3 coisas positivas que surgiram dessa situação. Se você não conseguiu criar uma coisa positiva no momento, tenta projetar 3 coisas positivas, tá? Então, assim, fui mandado embora. Tá, tem um monte de coisa negativa, não vamos falar disso. Pensa nas coisas positivas que essa tua demissão trouxe para você. Poxa, eu tenho a oportunidade de mudar de carreira. Eu já queria ter mudado de carreira há muito tempo. Eu tenho a oportunidade de talvez abrir a minha empresa. Eu tenho a oportunidade de procurar um outro lugar onde eu consiga trabalhar horas diferentes que são melhores do que as horas que eu tinha antes. Eu vou conhecer pessoas diferentes. Eu vou mudar de caminho. Começa a pensar em tudo de positivo que essa coisa ruim que aconteceu com você te trouxe.
Então, quando você começa a exercitar esse tipo de pensamento e para qualquer coisa ruim que aconteceu contigo, você começa a ativar essa parte do seu cérebro que é muito mais forte, que é muito mais poderosa e que te traz resultados muito melhores no nível pessoal, no nível social, no nível emocional, mental, espiritual, todos os níveis, que é essa parte do cérebro positivo. Então você ter consciência, primeiro, de que a vida é instável, que tem mudanças, que tem coisas que acontecem independentemente da tua vontade, do teu esforço, de onde você mora, não interessa, né? O que você faz, tanto que você agradeceu, você aceitar e aceitar de verdade, de coração aberto mesmo, e não aceitar de derrotismo, sabe? Eu desisto, a vida é assim mesmo. Não, você aceitar de que, poxa, Aline, é o livro que chama Inteligência Positiva, do Shirzad Chamini. Eu vou colocar aqui, eu tô guardando essa dica de leitura porque eu ainda quero fazer uma live bem boa sobre essa inteligência positiva, mas chama Inteligência Positiva. É um livro recente de um cara que ele desenvolveu mais um passo das nossas inteligências. Ele tem 1 milhão de casos de pessoas que desenvolveram essa habilidade positiva no cérebro e conseguiram melhores resultados em todos os aspectos da vida. Ele traz não só coisas de trabalho, mas na vida pessoal. Então, essa parte do sofrimento, se a gente começa a exercitar esse tipo de raciocínio, de você entender, aceitar e de você não resistir, né? Entendendo que, poxa, se você resistir, você está criando só mais uma camada de dor, mais uma coisa que vai fazer você sofrer mais. Então pensa lá, você levou um pé na bunda, você, sei lá, a pessoa te largou, você amava a pessoa, você achava que era a pessoa pro resto da sua vida. É uma merda mesmo, uma bosta. Eu falo isso assim pros meus alunos adolescentes, que se não aconteceu com você ainda, vai acontecer, e um dia você leva o pé na bunda, um dia você dá o pé na bunda. Sabe? Então, assim, é um choque de realidade, isso mesmo. Você nunca foi traído? Pô, um dia você vai ser traído. Sabe? E você vai crescer, você vai ficar mais perto, você vai prestar mais atenção, você vai tentar, sabe, fazer coisas diferentes da próxima vez. Então, você entender e aceitar já é um passo gigantesco para você não sofrer. Eu ia dizer para sofrer menos, mas para você não sofrer. Ou para você sofrer só o tanto que você deveria sofrer. Lê, o livro chama Inteligência Positiva. É uma capa amarelona, assim, e o autor chama Shirzad Chamini. Eu vou escrever depois ali nas stories para todo mundo ver. É um livro super bacana, está sendo assim super comentado, falado. O pessoal que faz coaching tem os testes de sabotadores e de quociente de positividade. É um livro muito massa. E ele fala também dessa parte do sofrimento no livro dele, assim, de você entender como o seu cérebro funciona, sabe? E você ativar o que tem de bom. E enquanto eu tava pensando sobre essa live de hoje, eu tava pensando, poxa, mas tem um monte de gente assim, né, depressiva, tomando remédio para depressão, para ansiedade, e dizem que as doenças do século são a depressão e a ansiedade, que isso mata muito mais do que doenças cardíacas e isso tudo. Eu fiquei pensando, poxa, se a pessoa toma remédio para curar ou para melhorar uma depressão, uma ansiedade, ela acredita na ciência. Certo? Ela acredita que a ciência, que esse medicamento vai agir no cérebro dela e que isso vai mudar a forma como ela está vivendo. Poxa, se essa pessoa que toma remédio mesmo ali acredita na ciência para isso, por que ela não acredita na ciência que estuda o funcionamento do cérebro e que diz que a forma como a gente usa as nossas palavras, a forma como a gente age, a forma como a gente encara a vida tem o mesmo efeito que você tomar um remédio? Sabe? Que tem os mesmos resultados. Então, por que você escolhe aceitar uma ciência e não outra? Neurolinguística, inteligência positiva são ciências que estão sendo estudadas e comprovadas em estudos de psicologia de universidades no mundo inteiro. Então, fiquei pensando, poxa, por que a pessoa escolhe aceitar uma ciência e não outra? Sabe? Tomar um remédio talvez seja muito menos esforço, mas poxa, você fica sujeito a tomar remédio a vida inteira. E eu acho que tomar remédio, assim, eu acho assim que, poxa, depressão, ansiedade são situações sérias e precisam ser tratadas, só que se você só tomar remédio, quer dizer que você resolveu parte do problema. Tudo bem, isso vai te ajudar a sair de lá do fundo do buraco, né? Vai te tirar, assim, de uma situação que você está em perigo, colocando sua vida em perigo. Mas o que mais que você pode fazer?
Sabe? O que mais que você pode fazer para ter controle sobre os seus pensamentos, para ter controle sobre as suas emoções? E como eu falei na live da semana passada, não quer dizer que você não vai sentir, que você não vai chorar, que você não vai ficar triste. Você vai, né? E não é legal também que você evite tudo isso. Sinta, passe por isso, mas não sofra mais do que o necessário. Sabe? Não fique triste mais do que o necessário, mais do que aquilo precisa ser. Entendeu? A Ju colocou ali, porque ela quer a pílula mágica. É isso mesmo, Ju. Só que a minha questão é assim, a pílula mágica pode ser uma pílula de um remédio ou pode ser uma mudança de pensamento. Um exercício que você vai fazer com você mesmo que vai te dar não só a solução ali para tua doença, para tua situação que você está tendo naquele momento, mas para tudo na sua vida. Então, para mim, não faz muito sentido a pessoa acreditar numa ciência e não outra. Sendo que, sabe, as duas vão se complementar e fazer você ficar livre de uma doença, de uma situação que você esteja, né? Mudar o pensamento é difícil, as pessoas acham que o remédio resolve tudo. É isso, Ju, sabe? E o que me preocupa mais, na verdade, são pessoas, assim, que não estão depressivas diagnosticadamente, de verdade. Elas estão tristes só e, assim, por coisas que elas têm controle, que elas têm total responsabilidade sobre o que está acontecendo e elas vão para o remédio, elas não vão para a ação, sabe? E é nessa parte que eu acho que tem tanta coisa nesse mundo, tanto estudo, tanta teoria, tanta técnica, tanto terapeuta, psicólogo, psiquiatra, coach, sabe? Um monte de, cara, constelação, hipnoterapia, terapia do esquema, tem tanta coisa para você fazer, sabe? Para você alinhar os teus pensamentos, para você se colocar de uma forma mais forte, mais ativa na sua vida, sabe? Que eu acho muito mais interessante, muito mais saudável do que você viver refém de uma medicação, sabe? E que, inclusive, há poucos minutos antes de começar essa live, eu tava lendo que os remédios para ansiedade, para não sei o quê, para todas essas coisas, sabe? De transtorno disso e daquilo, isso mata mais do que cocaína. Cara, acabei de ver ali um artigo, acho que foi na exame.com, alguma coisa que falava disso, que esses medicamentos matam mais. Então, poxa, olha o risco que você tá correndo, sabe? Então, assim, vai dar mais trabalho? Cara, você já tá na merda, sabe? Você já tá sofrendo. Então, vamos se esforçar pra sair com, sabe, com o tapete vermelho da situação, sabe? Pra sair de verdade e pra sair forte, pra sair bonito, pra sair bem, sabe? Realmente se colocar à prova, se superar e ter realmente uma coisa dentro de você que ninguém nunca mais vai tirar, que é essa força da mudança do pensamento, certo? Então, outra coisa que eu pensei assim é você mudar o teu foco. Sabe aquela história do copo meio cheio e copo meio vazio? Que o copo tá com metade de água e tem gente que olha e fala, nossa, essa água vai acabar, meu Deus, o que eu vou fazer? Essa água vai acabar. E tem gente que olha, não, tá quase cheio, estamos quase lá. O que mais que eu posso fazer para encher o copo? Essa visão da vida, sabe? De você focar no que é positivo e não no que é negativo. Por quê? O que acontece quando você começa a focar no negativo? Você não abre espaço para o positivo acontecer. Porque a sua mente começa a olhar, se você só fala de coisa ruim, só fala de desgraça, só fala de doença, só fala de remédio, só fala do que aconteceu no Rio de Janeiro, que teve tiroteio, que não sei o quê, que a sua cidade é super perigosa, você só começa a falar isso, então o seu cérebro começa a só puxar, a só olhar ao que tem negativo, e não sobra espaço para você ver e enxergar e aceitar o que é positivo. Você começa a criar uma rotina para os seus pensamentos que só envolve coisa negativa. Então, mesmo aquela coisa, aconteceu uma coisa bosta, sabe? Hoje de manhã eu pensei assim, chamei lá o elevador foi lá pra cima. Deu, ai meu Deus, sério? Daí eu falei, não, legal, vou de escada. Massa, hoje eu já não vou conseguir ir pra academia mesmo, já aproveito, subo e desço de escada aqui, já faço um pouquinho de exercício, vai ser bom. Sabe? Tô treinando o meu cérebro a enxergar tudo de bom em todos os momentos, em todas as coisas da tua vida. E quando você começa a focar no negativo, você começa a reclamar, você começa a entender que você não tem escolha, sabe? Então eu vou reclamar, a cidade é assim, o governo é assim, porque as comidas estão cheias de agrotóxico, porque não sei o que lá, porque as pessoas são assim, brasileiro é assim, porque tal. Você começa a acreditar que realmente a vida é uma bosta e você não tem alternativa, não tem o que você possa fazer. Você só tá vendo o negativo mesmo, só tá vendo o que tem de ruim lá. A Ju dizendo aqui, ó, focar no que você já conseguiu.
Assim você tem gratidão e consegue focar positivamente para conseguir o que falta. Ju, é aquela coisa, sabe, assim, de você focar no que você já conseguiu, no que você pode fazer para conseguir o que você quer, e você começar a pensar e só você vai começar a atrair só coisas positivas. Você vai ver como milagrosamente as coisas começam a vir até você. O que você está buscando começa a vir até você. E isso é quântico. Sabe? Quando você começa a puxar só as coisas positivas começam a vir pra você também, sabe? Tem uma coisa que o Brian fala, assim, sabe quando você acha moedinha no chão, assim, de 5 centavos, 10 centavos, tranqueirinha e tal, e tem gente que passa e deixa, tipo, são 5 centavos, né? E ele sempre pega, ele fala, pô, na verdade, vai que é o universo dizendo que toda hora eu tô falando que eu preciso de grana, que eu tô sem grana, o universo tá me mandando dinheiro, então se eu não pegar, o universo vai entender que eu não tô querendo, então deixa eu pegar pra ver se funciona. E realmente, assim, sempre acaba acontecendo alguma coisa legal, aparece um trabalho legal, a grana acaba surgindo, sabe? É um pensamento simples, mas que explica toda essa visão de você pensar, não, eu vou aceitar e vou atrair o que tem de bom. Mais uma coisa sobre sintonizar, isso mesmo, Ju, você ficar na mesma onda, sabe, da positividade, das coisas boas. Ainda sobre você focar no que é positivo e negativo, quem foca no negativo acaba reclamando demais, certo? Pensa aí se você é uma pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro, ou se você sempre reclama. Não precisa ser o tempo inteiro, mas você sempre acha alguma coisa para reclamar. Você vai ver um filme, você vai ao shopping, você vai jantar, sei lá, qualquer coisa que acontece, você acha uma coisa pra criticar. Você acha uma coisa pra ser ruim. Você vai num restaurante massa pra caramba, que tem uma comida super legal, você chega lá, tem uma fila de espera. Aí você já começa, ai, puta que pariu, porque tem que esperar, ai, porque não sei o que, não sei o que. Ao invés de pensar, poxa, então eu vou conversar com a galera que tá aqui, né? Talvez pegar o carro e ir para outro lugar vai demorar o mesmo tempo da fila de espera aqui. Esse restaurante é tão legal. Poxa, eu queria tanto ser o dono desse restaurante aqui. Imagina que massa você ser o dono de um restaurante que tem fila de espera e começar a ver coisa boa, sabe? E até assim para as pessoas que estão perto de você. Outra Ju aí dizendo, Cá, como eu consigo fazer isso? Tenho muita dificuldade, estou muito confusa com a vida. Ju, é um exercício que você tem que escolher uma coisa para fazer. Esse de reclamar, olha só que bacana. Tem o Gabriel Goff, ele é um cara que também trabalha assim com motivação, com coaching e tal. E ele propõe um exercício de você usar um elástico no seu punho, né? E elástico de cabelo, elastiquinho assim. E toda vez que você reclamar, você pegar esse elástico e fazer assim... Toim, sabe aquela que vai voltar o elástico que vai te machucar? Então você ficar com esse elástico e toda vez que você falar alguma coisa que seja ruim, você fazer isso para de alguma forma isso te incomodar e você ter noção de quantas vezes você reclama das coisas da vida, sabe? E isso é um exercício tão bacana, eu comecei a usar isso do Gabriel Goff e eu já tinha tido outras pessoas, sabe, que estavam comentando de reclamar, o tanto que isso é ruim. Vai ter gente sangrando por aí, Nath, vai ter gente com punho roxo aí, vai ficar esquisito. Mas é pra você ter consciência do que você tá fazendo com você mesmo, da forma como você tá agindo com as coisas da vida, sabe? Reclamei, né? Hoje, por exemplo, gente, olha só, tava tomando banho de manhã, não tá tão frio em Curitiba mais, mas assim, não dá pra tomar banho gelado, né? Tomando meu banho quentinho e tal, de repente o banho fica geladão. Eu acho que o aquecedor deu alguma coisa no aquecedor. Meu Deus do céu, não acredito! Tá muito gelado, Eu quero saber, falam que é bom, né, lavar o cabelo com água gelada, dizem que ativa e tal, e pra pele. Aí eu vou entrar um pouquinho aqui, não sei o quê. Aí entrei na água gelada, comecei a cantar, comecei a pular, tipo, uma idiota tomando banho, né? Assim, e a água voltou a ficar quente logo depois. Então eu falei, poxa, que abordagem legal, né? Tipo, a água ficou gelada, que saco, né? Fiquei passando frio ali no banho um pouco, né? Tem gente que só aprende pela dor, a ideia é essa, né, Ju? Então, assim, essa dor do elástico ajuda. E pensa o tanto que é chato, pensa numa pessoa que você conhece que só reclama. Você gosta de ficar perto dessa pessoa? Sabe aquele povo assim que você vai, às vezes, no jantar, alguma coisa, e a pessoa começa a falar de doença. A pessoa começa a falar do que tá difícil, né? Ou você vai comentar de alguma coisa que tá difícil na sua vida, a pessoa piora. Sabe? Nossa, gente, eu já não tava muito legal do estômago, acho que eu comi alguma coisa. Nossa, mas eu já tive, não sei o que. A pessoa piora, ela sempre tem uma história pior pra te contar.
sabe? Ou se você vai falar assim, nossa, eu tô começando a andar, tô começando a ir a pé pro trabalho, né? Tô tentando não usar carro, quero me exercitar. Ai, mas é tão perigoso. Sabe que na esquina ali que você passa, já fui assaltado? Sabe? Pensa em outra pessoa. Todo mundo conhece alguém que só reclama ou fica reclamando da comida do lugar. Nossa, Lê, exato, exato. Sabe? Chega lá, daí, ai, muito caro. Ai, porque o garçom ainda não veio. Ah, porque não sei o quê. Sabe? Acaba com a situação. Ou você vai viajar, sei lá, você tá numa viagem e daí você começa a reclamar que choveu, que não sei o quê. Só reclama, cara. Já choveu, tipo, já é uma bosta que você tá na praia e choveu. Entendeu? É isso, aquela coisa, a dor é inevitável. Putz, eu queria passar um fim de semana de sol na praia, cheguei lá, choveu. Aí você vai ficar reclamando? Você vai ficar ainda colocando aquela camada extra de dor em cima, sabe? E transporta isso pra tudo na tua vida. Eu tô falando de exemplos mais simples, de um fim de semana, de chuva na praia, mas pensa, sei lá, de você, sabe, você só tá enxergando o que tem de ruim na vida, ou você tá sofrendo por uma situação que você já devia ter aceitado, que já passou, que você se resignar, se você ficar negando, não vai mudar, não vai aceitar, sabe? Não vai fazer nada de diferente e acaba criando uma nuvem de estresse pra você e pra todo mundo que tá perto de você. Sabe? Então, eu acho que para quem tem essas pessoas negativas e que ficam reclamando perto, sabe? Ou você corta a pessoa na hora, ou quem sabe, chega pra pessoa e fala: "Olha, sabe que essa semana eu tô testando não falar de nada negativo. Então a gente pode mudar de assunto? Só para eu conseguir fazer esse exercício que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma proposta ali que a Camila, minha coach, tava propondo. Então, a gente pode só mudar de assunto agora, sabe? Dá uma mudadinha no papo ali pra pessoa. Você até fala, ai, tá, desculpa. Sabe aquela coisa? Vale a pena ser poliana para algumas situações. Ju, eu não acho que é você ser poliana, entendeu? Eu entendo o que você quer dizer, sabe? Tem coisas que realmente você ganha mais se você aliviar. Entendeu? Realmente tem uma visão poliana. Não é você negar que as coisas ruins existem, não é isso. É só você não sofrer mais do que precisa, sabe? Você não fazer o que não faz sentido mais, que você não vai levar a lugar nenhum. Qual que é a função da reclamação? O que você vai ganhar com a reclamação? O que você vai mudar? Pra onde você vai? Entendeu? Outra aqui. Cá, nome do rapaz que você disse, posta nos stories, por favor, quero pesquisar e conhecer mais. Gabriel Goff, Ju. Gabriel Goff, ele é super famosão, você vai ver aí. Obrigado pelo seu elástico no braço. Faça. Eu fiz com ele propôs uma semana assim de alta performance e o primeiro exercício que o Gabriel Goff sugeriu foi você parar de reclamar. E com essa história do elástico, eu usei 2 dias só e não precisou mais. E eu realmente mudei a minha forma de ver a vida e de parar de reclamar das coisas. Sabe? Perdeu. Sabe, eu tava fazendo um trabalho esses dias e sumiu um e-mail super importante que eu precisava e já era fim de semana, eu não ia conseguir. Então, tá, vamos pensar então como é que eu posso fazer? Sabe? E você olhar o que tá dentro da tua capacidade, pensar no que você pode fazer para mudar e o resto deixar. Sabe? Deixa aí. O que não tá dentro da tua capacidade de mudar, deixa passar. E daí, gente, pra finalizar, eu pensei aqui, ó, numas perguntas que você pode fazer quando você tá lá sofrendo, você tá triste. E, gente, bota assim, sabe, sofrimento mesmo, sabe? Alguém morreu, você tá muito triste, aconteceu alguma coisa muito merda, alguém doente, você tá doente, você acabou de ser mandado embora, você põe assim, sabe, em situações sérias mesmo e coisas mais simples. Tá? Problemas que você tem, sei lá, com os teus filhos, com o teu companheiro ou companheira, né, a tua casa, sei lá, coloca isso para todos os níveis, tá? A primeira pergunta que eu pensei foi assim, pensa assim, o que existe de tão complicado nesse problema? Sabe, coloca lá dentro de você essa pergunta e fala, tá, o que tem de tão complicado nisso? Tá, tem de complicado porque agora eu preciso procurar um emprego novo, eu tô sem grana, Começa a realmente focar no que é um problema e no que é só desespero, só pânico, só chilique que você tá tendo, sabe? Você já vai limpar bastante o problema, se você falar o que tem de tão complicado aqui. E depois assim, ó, o que não tá bom? O que não tá bom e como que eu gostaria que isso ficasse? Pra você fazer aquele check de realidade. O que não tá bom? O que não tá bom é que meus filhos não me respeitam, eles não me obedecem. Como que eu gostaria que fosse? Eu gostaria que eles me ouvissem assim, que eles fizessem tal. Aí você vai ver se você tá querendo crianças que não existem,
Ou se você tá, sabe, enumerando coisas, não, eu quero que eles cheguem em casa, façam tarefa, arrumem o quarto. E assim, começa a pensar no que você espera daquele problema, até para você dimensionar, sabe, o que você tá reclamando, o que você tá incomodado e o que você espera que aconteça. A outra coisa é o que você está disposto a fazer para resolver esse problema. Sabe? Você esperar que o problema se resolva é aquele choque de expectativa e realidade. Ah, então eu espero que alguma coisa no mundo aconteça para se resolver. Não. O que você está disposto para fazer para que isso se resolva? Então começa a pensar na parte que te compete, o que depende de você e o que você pode efetivamente fazer para resolver esse problema. A outra pergunta que eu acho que é a que mais mexe, mais cutuca com todo mundo. O que você está disposto a deixar de fazer para resolver esse problema? O que você está disposto a abrir mão? E aí entra a última sacada do sofrimento e da tristeza. Às vezes a gente não se livra de um problema, de uma situação, porque a gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer mudar nada, a gente não quer fazer nada diferente. E aí você fica no mesmo círculo. E não vai evoluir. Agora, quando você pensa, o que eu posso deixar de fazer? O que eu posso fazer antes, né? E o que eu posso deixar de fazer para esse problema se resolver? E aí você vai começar a ver que, poxa, se eu abrir mão disso aqui, se eu deixar de fazer tal coisa, isso já vai melhorar bastante. Então, aquele papo sério, papo reto com você mesmo. O que eu posso fazer e o que eu posso deixar de fazer para esse problema se resolver. E por último, e uma coisa que às vezes a gente se sente, principalmente por ser adulto, por já ser maduro, por ter experiência, por eu já sou mãe, eu já sou pai, eu sou diretor da minha empresa, você não pedir ajuda. Você não pensar em quem pode te ajudar a resolver esse problema. E daí, você vai, dependendo do problema que você está pensando, da fonte da sua tristeza, da fonte do seu sofrimento, você pensar quem pode te ajudar a resolver esse problema. Porque sempre tem um jeito, e mais que um. A diferença é que você não encontrou a forma como resolver o seu problema ainda, mas sempre tem jeito, sempre tem uma solução. A única coisa que não tem a solução, todo mundo sabe, que é a morte. E aí, quando a gente se for, fazer o quê? Certo? Mas para todos os outros problemas da vida, tem um jeito. Então, às vezes, a gente precisa pensar, poxa, eu não tô dando conta sozinho, eu já fiz todas essas perguntas, todas essas coisas, e ainda assim eu preciso de ajuda. Peça ajuda a uma pessoa qualificada, uma pessoa que você confia, uma pessoa que tenha conhecimento naquela causa, naquela área, um amigo que você possa contar, ou um profissional, uma pessoa que possa te ajudar realmente a expandir o seu pensamento e sair desse ciclo de sofrimento, esse ciclo de tristeza, esse círculo que você fica, sabe? Não sai. Então, pedir ajuda para alguém não é humilhação, não é você dar um passo para trás, não é você ser menos capaz, muito pelo contrário. É você tomar uma decisão, você ter uma atitude na direção de resolver. E é isso que muita gente às vezes precisa fazer, precisa pedir ajuda. Pedir ajuda para alguém que possa te ajudar a seguir os conselhos, as orientações, a teoria, o que seja que essa pessoa faz, para você realmente resolver o seu problema. Muito certo, gente. É isso aí. Espero ter ajudado todo mundo a pensar um pouquinho mais sobre sofrimento, sobre dor, sobre tristeza. Tentar convencer vocês e explicar. A minha ideia é sempre clarear e mostrar o que existe de conhecimento nesse mundo que a gente pode colocar em prática de forma simples, para facilitar a nossa vida, melhorar a forma como a gente passa pelas coisas, né? Entendendo sempre que a vida é rica de mudanças e o legal da vida é isso mesmo, ainda bem que a gente sempre muda, ainda bem que sempre tem um monte de coisa. Então, espero ter ajudado todos vocês. Fico aberta a perguntas. Quem quiser mandar mais alguma coisa depois, quem quiser entrar em contato comigo, tem aqui o perfil do Instagram, tem o Coaching Now do YouTube, que eu deixo as lives depois ali, tem a página no Facebook, enfim, todo mundo já sabe quem tá aí, os contatos comigo. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz que vocês estiveram aí, o pessoalzinho que ficou aí participando. Muito obrigada, fiquem bem.
Tenham um ótimo final de noite, um ótimo restinho de semana. Fiquem felizes. É isso que é mais gostoso da vida, a gente viver para ser feliz, para ser pleno, para ter uma vida muito mais gostosa e prazerosa e fazer tudo valer a pena. Certo, gente? Tchau, tchau. Muito boa noite. Até terça-feira que vem. Um beijo. Tchau, tchau.